Bom dia, queridos. E aí, terceiro ano, tudo bom? Tá? Se tiver algum barulho aí, um ruídozinho, é porque tá chovendo, certo? Essa é a aula de redação, aula da quinta-feira. Está na página 147, tipos de introdução. Então hoje nós veremos uma coisa que vocês já sabem fazer, que é a introdução. O que é que a gente quer com essa aula? Aprimorar. Como já conversei algumas vezes com vocês, poucas vezes vai ser apresentado algo novo, algo que você vai ficar, nossa, eu nunca vi esse assunto. Você já viu, mas talvez em um momento que você não tinha maturidade para absorver adequadamente aquele assunto, ou em que você não dava tanta importância à redação, tanta importância àquele assunto, não percebia ainda como a redação pode abrir portas para vocês, tá bom? Então, vamos hoje entender os tipos de introdução. O módulo de vocês traz uma frase assim que eu estava lendo, eu achei bem impactante para quem acha que qualquer coisa que eu escrevi aqui no começo tá bom, vou começar com antigamente, hoje em dia, nos dias de hoje. O que é que tem? Que besteira. Olha o que diz aqui, ó. Se a introdução de uma dissertação, de uma prova de vestibular é mal escrita, cria-se de antemão uma indisposição no corretor. Quer dizer isso? Quer dizer, se você faz uma introdução pouco cativante, uma introdução manjada, uma introdução chata, você cria uma indisposição, uma má vontade no corretor. A partir daquele momento, ele vai ler seu texto somente por obrigação, mas já vai ler procurando falhas, procurando erros, sem encantamento. Quando você cria uma introdução que prende o leitor, que ele fala, pô, cara, tem uma reflexão boa, pô, gostei desse posicionamento, legal o pensamento, ele vai lá e começa a ler com certa paixão. E essa paixão ajuda na correção, certo? Então vocês têm que se preocupar isso, ó. Certamente o restante da leitura será viciado pelo parágrafo introdutório, quer dizer, ele já vai ficar com aquela ideia na mente de que esse cara não sabe o que está fazendo, esse cara não escreve bem, esse cara tem pouca reflexão, já fica viciado com aquele pensamento e lê o resto da sua redação com essa mentalidade de que aquele candidato não tem tanta capacidade. Então vocês precisam produzir introduções que levem o corretor a fixar em você como que você tem potencial e que ele deve respeitar a sua redação, porque você já mostrou na introdução que você tem qualidade e que ele tem que corrigir direitinho, porque ele está diante de um bom candidato, certo? Então é na introdução que você faz isso. Nos tipos de introdução, nós temos vários tipos que você pode fazer. Por exemplo, aqui, ó, levantamento histórico, já é usado bastante por vocês. Falar de alguma coisa que já aconteceu no passado semelhante, para depois chegar ao momento atual. O que eu quero de vocês hoje, o que vamos analisar hoje, é o uso de perguntas. Eu sempre trabalho com os alunos assim, mostrando que é uma técnica, um jeito legal, que tem um bom potencial para começar uma dissertação. Eu acho que na última aula da gente, antes do recesso, eu acho, recesso não, né? Da quarentena, eu acho que foi Júlia que fez uma que ela usou uma pergunta na introdução, eu até comentei com ela. A introdução é fundamental. Quando você usa a introdução por perguntas, você cria a pergunta certa. Não é pergunta, por exemplo, o tema é relacionado ao coronavírus, você vai botar lá o que é coronavírus. O tema é relacionado à violência contra a mulher, você bota lá a pergunta da introdução. O que é a Lei Maria da Penha? Não são perguntas de respostas óbvias, perguntas de respostas conhecidas pela maioria da população. São perguntas impactantes, perguntas que realmente levem o corretor a buscar a resposta, certo? Essas perguntas devem ser respondidas no desenvolvimento. Por isso que é importante. Por exemplo, você lança duas perguntas e você tem desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 para responder a essas perguntas. São perguntas que vão segurar a atenção do leitor em busca da resposta. Então você garante a atenção dele no seu texto, tá certo? Vamos dar uma olhadinha. Eu produzi duas introduções com perguntas relacionadas ainda ao tema coronavírus, apesar que não vou passar atividade sobre coronavírus não, que até um aluno da turma de vocês brincou assim, falou de novo coronavírus e tal, vai gerar uma ansiedade, eu tô ficando ansioso com esse tema. Aí eu pensei, né, na brincadeira mesmo, mas me levou a pensar que realmente, né, jornal, internet, redes sociais você entra para diariamente e lá tem um tema também, coronavírus, ou em forma de piada, ou em forma de coisa séria. Então, vou tentar mudar um pouquinho o tema dessa vez, e nem mudar o tema dessa vez, para ver se a gente tira um pouquinho o foco da atividade de novo, coronavírus, de novo relacionado ao universo coronavírus. Mas
A parte que eu vou passar agora para vocês de uma produçãozinha vai ser com o coronavírus, tá bom? Bora lá. Aí, pessoal, vamos lá? Partindo do tema uso de perguntas na introdução, eu propus o título O combate ao Covid-19 pelo mundo. Um tema que generaliza o combate ao redor do mundo, então eu posso falar não só do Brasil, eu posso falar de outros países no meu desenvolvimento, certo? E eu criei 2 tipos de introdução usando perguntas. Na introdução 1, eu iniciei assim: inquestionavelmente vivemos em um dos momentos mais terríveis do século. Então eu faço uma afirmação direta a respeito do conteúdo, seria o meu tópico frasal. E a partir dessa pergunta, a partir dessa proposta, dessa ideia inicial, eu proponho 2 perguntas a serem respondidas no desenvolvimento. Qual o papel de cada cidadão na luta contra o Covid-19? Por que existe tanta dificuldade em conscientizar a população? Então aí com essa introdução, eu estabeleço 2 metas para mim. Desenvolvimento 1, eu vou explicar qual é o papel de cada pessoa nessa luta, nesse combate ao redor do mundo. E no meu desenvolvimento 2, eu busco explicar por que a dificuldade em conscientizar a população. Quais são os fatores que impedem que todos abracemos essa ideia de quarentena, essa ideia de higiene. Então eu estabeleço 2 perguntas com o objetivo de segurar o corretor, o leitor, em busca dessa resposta. Já na minha introdução 2, eu comecei um pouco diferente, né? Inexoravelmente, o Covid-19 se espalhou pelo mundo. Novamente, eu estabeleço a ideia inicial, uma frase forte, e que todos concordam. Inexoravelmente quer dizer implacavelmente, o Covid-19 se espalhou pelo mundo. Já faço concordância com o tema que a proposta é pelo mundo. E aí então eu lanço 2 perguntas com o objetivo de prender, de segurar o meu corretor. Com abundantes recursos tecnológicos e financeiros, por que países desenvolvidos têm sofrido tanto? Como conscientizar a população sobre a importância da quarentena e dos hábitos de higiene? Novamente, eu seguro meu leitor com 2 perguntas. Uma eu terei que explicar no meu desenvolvimento 1, por que países desenvolvidos, europeus e até os Estados Unidos, têm sofrido tanto? O que é que faltou? Apesar de tantos recursos financeiros, de grandes laboratórios e mentes brilhantes. E na minha pergunta 2, eu busco novamente explicar qual é a dificuldade em conscientizar a população quanto à quarentena e quanto aos hábitos de higiene. É essa estrutura aí que deve ser utilizada na hora de fazer uma introdução com perguntas, com o uso de perguntas. Ou seja, não precisa ser uma introdução muito longa. Você precisa de uma frase boa, uma afirmativa inicial, em que você apresenta talvez um posicionamento quanto ao tema, e em seguida você lança perguntas. Não são qualquer perguntas, são perguntas que abrem um leque de possibilidades, que pode surgir até 2 formas de pensamento, e que você prende a atenção do leitor para que ele queira saber realmente qual é a sua resposta, qual é o seu posicionamento sobre isso. Pronto, queridos e queridas. Espero que vocês tenham entendido o objetivo dessa aula, de apresentar como construir uma introdução com perguntas. E nós vamos praticar. E na atividade que eu vou passar para vocês, eu vou solicitar que seja feita a introdução com o uso de perguntas. E espero que vocês façam como solicitado. Não peguem e façam do jeito, eu vou fazer, pelo menos está feito. O importante é fazer, e coisa desse tipo. O professor vai empolgado para corrigir e ver que o aluno não aceitou a proposta. Fica com a cara de besta, né? Mas a atividade para vocês no módulo é página 150, questão 1, e 151, questão 2. É uma proposta discursiva, só isso, ó. Vamos deixar o restante aqui para nossa próxima aula, certo? E a atividade do caderno. Qualquer dúvida, aquele mesmo esquema, hein? Já sabe, todo mundo, direitinho, assim espero. Vamos chegar junto aí. Se por um acaso vocês tiverem até alguma coisa assim, não sei se outros professores já falaram com vocês, né? Mas a questão assim, de gravar aula é novidade para todo mundo. Então, se vocês tiverem alguma coisa assim, professor, você está falando muito perto da câmera. Ou professor, é bom você se afastar. Ou pode falar também, viu? Não sei se... Tô falando da minha parte, né? Não sei outros. Mas da minha parte, eu não vejo o vídeo de ninguém assim. Então, da minha parte, se quiser indicar alguma coisa, algum aplicativo, alguma coisa de conversão. E às vezes mesmo eu baixo bem a resolução. Porque senão o arquivo fica com 70, 80 mega, até 100, fica ruim de mandar. Aí eu baixo bem a resolução assim, mas eu olho para ver se não ficou nada distorcido, para poder ficar legal, compactado legal, certo?
Qualquer dica aí quiser passar, aceito, tá bom? Beleza, até a próxima. Hoje é quinta, já é quinta, né? Bom final de semana. Tchau, tchau.